Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando de um assunto que eu penso muito, que eu também vivo e, é claro, assim, eu também acabo escutando muito sobre a questão de finanças, né? Mas eu vou falar de um assunto que eu, assim, creio eu que domino, que é a questão de economizar, sabe? Porque é o que eu mais tento fazer sobre a questão de quando o dinheiro do meu esposo vem, então a gente juntos, né? A gente já tem. Não foi assim planejado como parar e sentar e fazer planilha. Não foi isso que aconteceu comigo. Mas eu até gostaria de saber mais, assim, a fundo sobre o que tá entrando, o que tá saindo, né? Meu esposo que faz mais isso. E isso tira pra mim uma dor de cabeça também, né? Eu não me importo com isso. Mas, assim, falando em questão de como a gente economiza, porque, assim, não sou só eu e não é só meu esposo, é os dois, sabe? Nós dois que acabamos colocando, assim, como objetivo mesmo e meta na hora de vir um dinheiro, a gente ter uma responsabilidade é, melhor e maior, né? Sobre o que vem pra gente. E também, assim, a gente já assim, quebrou muito a cabeça na questão de estar morando em vários aluguéis. Essa casa também é alugada. E assim, a gente já foi, se eu não me engano, esse é o quarto aluguel que a gente mora. E assim, é bem assim, desgastante, porque todas as vezes que a gente se mudou, a gente que teve que alugar caminhão e colocar tudo que a gente tem, porque senão perde. Aqui não tem isso de passar a mão na cabeça, sabe? Onde eu moro. Então é bem diferente do Brasil. Mas a gente tem que entender assim que da mesma forma que é comigo, também é com você. Ou seja, o dinheiro que você recebe depende de como você vai gastar, se vai sobrar dinheiro ou não, se você vai ficar, né, com devendo o cartão, se vai ficar no vermelho ou não. Então, assim, tudo depende de quanto a gente ganha, né? E assim, eu, nem eu, nem meu esposo, a gente se considera como ricos financeiramente, mas a gente tenta sempre ser sábio com o que vem pra gente, sabe? Então, a gente não deixa de comprar coisas, sabe? Vocês podem olhar aqui, algumas das minhas coisas, por exemplo, eu tenho roupa aqui. Essa daqui, por exemplo, mesmo é do meu esposo. Tenho até que organizar melhor isso. Mas o resto, a maioria que é meu, eu tenho mais roupa no closet que eu tenho no meu quarto. Então, assim, a gente não para de comprar, mas a gente compra de forma sábia. A gente não vai em locais que é caro, a gente vai conforme o que a gente ganha e também ver nossa necessidade se precisa ou não. E comigo é algo assim que eu percebi que por conta, por exemplo, do clima não ser constante, tem tipo, é, no ano praticamente são dois climas ou mais, né? Porque às vezes até neva, já passei por neve também. Então é bem complicado onde eu moro por conta dessa variação de clima. Ou seja, vou ter que ter roupa de verão, roupa também para o frio e, se duvidar, roupa para também para neve. E eu tenho é, algumas, não muito, mas eu tenho algumas para assim roupas pesadas mesmo para neve que quando não neva eu não uso, mas eu tô preparada para caso aconteça, né, de nevar. Então, tudo isso acaba que eu preciso gastar um pouco mais do que alguém que só tem um clima. A não ser que a pessoa é um perfil consumista. Então, é mais complicado, né? Por conta de que vai ficar sempre devendo. Nunca vai conseguir pagar as contas. Vai ser sempre isso, assim, uma pessoa que o dinheiro
que vem, a pessoa já torra ou fica já, sabe, é, já no negativo, então isso é horrível, isso não dá. A gente tem que saber quais são as metas, quais são as prioridades. Então, assim, o que a gente tá podendo fazer agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo, que é não ficar com dívida, sabe? E é interessante porque até assim, o valor de onde a gente mora, a gente já fica assim, pensando sobre isso, se a gente vai ficar mais um ano aqui ou não. Talvez sim, né? Se o proprietário falar que a gente pode continuar, então a gente continua. A não ser que tenha um imprevisto, alguma coisa, ou meu esposo mude de ideia, sabe? Mas quanto a mim e, e ele no momento tá tranquilo isso, mas eu fico analisando assim, que mais sai, né, das nossas mãos, o que mais a gente gasta mesmo é com aluguel. E, nossa, como dá dor de cabeça isso, né, de que é muito, apesar que o local é bom, a gente gosta, é agradável, mas quando eu paro e penso, se a gente pudesse encontrar um valor bem menor, seria bem melhor pra gente, sabe? Então, é algo assim que você tem que também saber quais são suas prioridades, você tem que saber quais são suas metas, você tem que saber, assim, colocar no papel quanto você está recebendo e com quanto você vai poder gastar sobre o que vem para você. E outra coisa também é que a gente teve um ano, né, entre eu e meu esposo, que a gente dava prioridade primeiro, era nos gastos mesmo que a gente já tinha, como luz, com internet, com, né, o aluguel, com tudo isso, a gente deixava primeiro, sabe? A gente pagava tudo e depois que terminava de pagar tudo, a gente iria ver quanto sobrava para a gente poder comprar comida, sabe o que é isso? Que era um tempo bem chatinho, sabe? Horrível isso. Mas agora, graças a Deus, tá mais tranquilo. A gente mesmo, desde quando a gente começou a, sabe, desde quando o meu esposo começou a ganhar menos, né? Ele passou por um período disso e depois voltou a ganhar um pouco mais. Então, quando aconteceu isso de ganhar menos, foi bem complicado. Então, foi bem esse período, né? Que até assim, a gente tinha que até olhar, assim, preço de comida. A gente teve que comer, era miojo, cachorro-quente, essas coisas. A gente ainda economiza, sabe? Até na comida a gente economiza, mas não tanto como antes, sabe? A gente cortou miojo porque a gente está agora priorizando mais a questão da saúde. Então a gente gasta muito com comida boa, a gente gasta muito com remédio, né? Esse momento mesmo, eu chego a tomar remédio para ter a vitamina que tem no sol, só para vocês terem assim uma noção. Então, eu também tenho um problema intestinal por conta de meu intestino preso. Então, tudo isso eu tenho que avaliar, né? E tenho que também me cuidar. Acabo gastando, né? Eu tenho um remédio que é só meu, que é para isso, né? Para me ajudar a ir no banheiro por isso, porque meu intestino é trancado. Então, tudo isso custa, né? Pra gente. Mas, assim, é onde o gasto vai, né? Um dos gastos, mas ainda não é o maior. Então eu acho que o maior mesmo é aqui o valor dessa casa que pra gente estar aqui, sabe? E é bem complicado, sabe? Por isso, por conta de que, infelizmente, eu não trabalho também, iria ser uma ajuda muito grande, assim, para meu esposo, a gente já conversou sobre isso. Mas eu vejo que tem como, ainda que eu não trabalho, tem como eu ajudar dessa forma, como eu falo para vocês. Ter uma mente econômica, entender assim que tudo no mundo tem um preço, assim, tipo, começar a olhar mais, não com a mente inocente, não assim
com a mente que vai ser influenciado ou influenciada pelas pessoas, né? Agora tá falando tanto, né, de gente rica, tá mostrando, antes não mostrava tanto, não tinha essa exposição tão grande, né, sobre objetos de luxo, acessórios de luxo e por aí vai, e até as pessoas que têm um patamar grande, né, começam a falar que sim, tem que investir e por aí vai. Mas você tem que entender que é uma realidade totalmente diferente da que a gente encontra, sabe? Não tem como eu ficar sonhando com uma coisa tão cara, tão grande, sendo que a minha realidade é outra, sendo que, assim, é, na própria Bíblia fala que seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então a gente tem que saber ser fiel no pouco. Eu ainda me sinto assim, como aprendiz de estar ainda aprendendo isso de como, sabe, ser sábia no pouco. Como colocar o dinheiro, assim, pelo menos para não ficar devendo, ou então para ter, para sobrar, sabe? Em vez de faltar, pelo menos que sobre do que falte, sabe? Então a gente tem que analisar primeiro nossa vida, sabe? Começar a olhar para nossa realidade, eu acho que é o principal. E eu vou falar aqui rapidinho, né? Já que tô falando de coisa também, né? Só abrindo aqui o parênteses, que há pouco tempo eu comprei essa garrafa no supermercado. E sabe quanto eu paguei? Eu paguei US$ 10 por ela. E eu parei pra pensar assim, nossa, tinha até outras mais caras, sabe? Só que eu já tô assim com um olhar de olhar pro econômico, mas de uma forma assim, que não é pra comprar coisa ruim, sabe? Por dentro, ela tem um revestimento como se fosse, sabe, um revestimento que deixa, eu não sei se é alumínio ou não sei, porque também, como é barato, né? Mas tem um revestimento por dentro que a água pode ficar tanto quente quanto gelada. Eu peguei essa garrafa mais mesmo para água. E assim, quando eu olho as pessoas, tipo, com outro tipo de garrafa, um outro modelo e tal, e sabe, só porque tem esse modelo, às vezes é mais caro do que essa, e a mesma coisa, sabe? E eu olhei assim que a qualidade dessa daqui, o modelo você pode olhar que é diferente, não tá na moda, ou se tá, eu não sei também, sabe? Mas o que eu percebi foi isso, que ela é boa, ela tem uma qualidade boa, e, é, e foi barata, e foi barata. Então, a mente econômica é isso, é tipo, você vai comprar, eu mesma recomendo, compre com coisas de qualidade, mas olha com atenção o preço, porque tem como você comprar coisas de qualidade com um preço bem conta, bem barato. Essa daqui, olha, não tem nem marca, só pra você ter uma noção, sabe? Quem fez essa garrafa nem colocou a marca. E, e eu parei pra pensar assim, nossa, se as pessoas pensassem dessa forma, elas não iriam, assim, ficar na dívida. Se elas tivessem uma mente assim, se pensassem assim de forma econômica, né? Daria para pelo menos viver com a cabeça tranquila, não ficar preocupado com pagar a conta, não ficar preocupado sobre acumulação, né, de dívidas. Então, eu percebi assim que tem como se viver bem sem precisar com essa coisa de, sabe, ficar mostrando marca e por aí vai, mas, sabe, viver conforme a sua realidade, de uma forma não, não querendo, assim, espelhar nos outros, mas entendendo, assim, que o nosso valor tem que estar dentro, o mais importante, como Deus nos olha, sabe, a verdade mesmo é que a gente primeiro tem que sentir valor, né? A gente tem que olhar pra gente para dentro e entender que a gente tem valor, sabe? Que a gente também não é perfeito, temos nossos defeitos, mas também temos nossas qualidades. E quando a gente descobre que a gente tem valor e não tá nas coisas, sabe? A gente consegue viver uma vida mais tranquila. A gente não se importa tanto com o que o outro vai falar da gente, ou a gente começa mais a
sabe, reflexionar, a gente começa a pensar melhor sobre como é o comportamento do outro também com a gente, por conta de que eu não acredito que o melhor caminho é a gente fugir da nossa realidade. Infelizmente, tem pessoas que tentam fugir da realidade, tentam se sacrificar para tentar estar num patamar maior, mas não é comprando coisas, sabe? É tendo um pensamento inteligente, é trabalhando de forma inteligente, sabe? Que aí sim você vai conseguindo, é, entrando num caminho correto para crescer de vida e não essa fantasia que mostra, né? Que é fácil ou que você tem que gastar X, que você tem que fazer curso, que tem que fazer isso. Sendo que tanta gente já deve ter se frustrado fazendo cursos e não teve o retorno como gostaria, ou então acabou que, mesmo que teve o retorno, não era exatamente como o curso falava, né? Muita gente preocupado com isso, né? De fazer dinheiro. E eu vejo assim que tem um caminho melhor, tem um caminho mais seguro, tem um caminho que você vai estar feliz, sabe? Descobrindo quem você é, descobrindo seus valores, descobrindo seus princípios de vida. E vai fazer com que você se sinta mais paz do que, sabe, ficar frustrado porque não tá em tal patamar do outro, ou pensando que o outro tem uma vida maravilhosa, sendo que você não sabe qual é a realidade do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. O outro mostra somente a aparência, né? Mas o que está dentro do outro, quais são os defeitos, sabe, do outro. E na maior parte do tempo, quando a pessoa mostra a questão da aparência, né? Ela não mostra os defeitos. Ela vai mostrar só as qualidades, ela vai mostrar que está sempre bem e por aí vai. Sendo que a verdade é que não existe ninguém perfeito, sabe? Não existe isso de que o outro sempre tá alegre, sempre tá feliz, nunca tá para baixo, nunca tem problema ou nunca tem desafios, sabe? Eu não acredito nisso. A gente tem que entender qual é a realidade das pessoas, né? Qual é a realidade que a gente vive, né? O mundo e entender a questão da fantasia, que eu vejo muito isso, né, de pessoas criando uma fantasia que isso, sabe, é algo que a gente tem que começar a falar mais, que é prejudicial, e eu vejo que é mais prejudicial quanto menos a pessoa ganha, mais vai ser prejudicial a questão disso, né, dessa parte de fantasiar a vida do outro, que seja ele com condições maiores ou até rico, né? A gente tem que entender que, infelizmente, existe isso, né? A questão das classes. Infelizmente, existe isso, né? Que vai ter uns que ganham menos, outros vai ganhar mais, mas a gente tem que entender, assim, que se a gente consegue viver bem, se a gente consegue, pelo menos, sabe, mesmo que a pessoa ganha pouco, tem como ela viver bem, mesmo com pouco. Tudo tá aqui, sabe, no coração. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por conta de que quando a pessoa, muitas pessoas, acaba com essa fantasia, né, entre essa questão de fantasia de querer ser rico, assim, a qualquer custo, acaba fazendo coisa errada. E esse não é o caminho. A gente tem que começar a entender que sem conhecimento, sem sabedoria, não tem como. Não tem como caminhar de forma correta. Então, que a gente possa entender isso, que existe sim um caminho correto e tem como sim a gente já ser feliz agora, com, com muito ou com pouco dinheiro, não importa, porque a felicidade não depende disso. E se a pessoa só é feliz, se ela chegar no tal patamar, ela está perdendo, sabe, conhecimento, ela está perdendo de fazer amizades, não é conexões, né? Muita gente fala conexões, mas eu acredito que o melhor do que conexões é fazer amizade, né?
Eu, com o que eu vejo, com o que as pessoas falam, eu gosto muito mais da palavra amizade. Porque amizade você caminha com a pessoa para sempre. Agora, conexões você pode muito bem caminhar apenas por interesse. Então, eu não gostaria, né, de estar tá perto de uma pessoa que está comigo somente por interesse. Eu acredito que isso é geral, né? Qualquer pessoa que já está no patamar grande, eu acho que existem pessoas que têm essa preocupação, né? De, será que essa pessoa está comigo porque gosta de quem eu sou ou é por interesse por conta de que a pessoa já chegou num nível, né, alto? Então, gente, por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Escreve aqui nos comentários sobre o que vocês acham desse conteúdo, se é de interesse para vocês sobre isso, né, na questão de economia. É algo que dá para aplicar de forma prática mesmo, sabe? Dá para você, não precisa fazer um curso sobre isso. Tem como você mesmo organizar suas finanças, sabe? E é algo assim que é mudando a mentalidade, mudando a prática também, entendendo os seus limites, né? É sacrifício. É um sacrifício, mas quando vem um resultado, é algo maravilhoso, sabe? Eu mesmo gosto disso, de ver o resultado. Eu gosto de entender que eu tô no caminho certo com o que tá vindo pra gente, né? Sobre não fantasiar sobre que eu e meu esposo, né? Nós dois temos um limite assim que dá pra gastar, sabe? Não, a gente economiza, eu economizo também. E conforme eu for vendo aqui o resultado, conforme eu vou estudando ou entendendo mais, sabe? Eu vou trazendo mais conteúdos para vocês e também falando nessa questão de prática, né? Porque é como eu falei para vocês, assim, que no começo pode ser um sacrifício bem difícil, que no começo pode ser algo assim que, ainda mais quando a pessoa vai pela emoção, ter esse sentimento, né, de compra, ficar feliz quando compra, infelizmente vai ser mais difícil. Mas quando você, se for como eu, né, vai começar a gostar, começar a gostar disso, de entender que sim, vai comprar, mas no momento certo, ou então não tudo de vez, vai ser assim, aos poucos, mas conforme vem o resultado de ter pagado as contas, de ter conseguido sobrar um dinheiro, sabe, depois de ter comprado o que precisa comprar, o necessário, né? Como falei aqui para vocês, os gastos que já vêm pra gente. Isso é muito mais para quem mora fora, né? Se você mora na casa dos seus pais, então tem como você economizar ou até, né, a questão de ter uma poupança para juntar dinheiro, melhor ainda, né, para gastar com algo maior, ou então de pelo menos já economizando para poder comprar, seja uma casa própria, ou então um apartamento mesmo, sabe? Nem que seja pequeno, mas que vai ser algo que é algo mais seguro, né, do que entrar no aluguel, se você pode fazer isso. Mas se você vive como eu, que já tem que pagar as contas, que não ganha muito, então é saber mesmo como gastar esse dinheiro, saber, né, dar prioridades, entender que primeiro a gente tem que usar a cabeça, não tem como usar o emocional, sabe? Mas tô aqui mostrando para vocês, né, dei o exemplo aqui é, da garrafa, sabe? É um exemplo para entender que você vai gastar, mas vai gastar de uma forma sábia. Então, eu acredito nisso, né? De
Se não ganha muito, então não tem como comprar muito. Não tem como comprar assim de qualquer jeito, não tem como comprar na emoção. Tem que fazer os cálculos, tem que ajeitar, sabe, a planilha. E tem que entender, né, a questão de prioridade. Qual a sua prioridade? É, sabe, a minha mesmo era isso, de não ficar estressada ou não ficar pensando nisso de ter que pagar, ficar em dívida, sabe? Ficar no vermelho. E isso trouxe muita alegria, sabe? Trouxe muita paz. A paz também vem, eu acho que assim, não adianta alegria sem paz. Tem que ter também paz, né? E isso veio para meu casamento. Eu acho que era algo assim que eu coloco mais do que a questão financeira. Se não tem paz no meu casamento, eu não ganhei a guerra. Então é isso, que essa palavra e também esse conhecimento ajude a vida de vocês. E não esqueça de deixar seu like se também vocês gostam desse assunto. E não esqueça de seguir aqui o canal. Fiquem com Deus e até a próxima.